E aí, parte 2, contando a história de quando eu quebrei meu braço. Por quê? Porque não deu tempo, eu juro. Aquele vídeo lá que eu fiz, né, o último vídeo que eu fiz, demorou 11 minutos. 11 minutos de vídeo. Olha que eu nem contei a história inteira, eu só contei um pedaço. De tão grande que a história é. Tá, eu parei de quando os médicos chegaram e eu tava deitada. E eles estavam me levando, né? Eu estava. Meu Deus do céu, é difícil, gente. Pra mim é difícil abrir um danoninho. Danoninho não, né? Sei lá o que é isso. Então vamos de novo. Assim. Eu não sei abrir plástico, tá? Vocês sabem disso. Agora acabaram de descobrir. Então vamos começar a continuar a história. Basicamente, os médicos estavam vindo, né, pra eu ser internada, por causa que eles iam costurar o meu braço, por causa que eu tinha quebrado meu braço. Então, eles... Acho que tinham 6, 7 médicos que eu tava deitada, né, na cama, com o braço encostado, né, no corpo normal. E eles me levaram... Eu saí, né, daquela sala e fui direto pra um corredor. E depois eu não lembro muito o que aconteceu. Eu entrei em outra sala. Aí, eu entrando em outra sala, eu já tava meio que zonza. Eu acho que eu já tinha tomado aquela coisa de dormir. Eu lembro que eu já tava meio zonza, eu tava tipo, que se dane minha vida, eu só quero dormir. Então eu tava bem assim, eu tava bem lelé da cuca. Aí, ai, gente, tá do lado certo. Desculpa, gente, é que eu sou assim mesmo. Aí eu tava indo, né, pra sala. Quando eu entrei na sala, mais uns 18 médicos. Junto, não tem como, gente. Tanto médico assim junto, só pra um paciente. 18 médicos e um paciente. É chocante. Minha mãe e meu pai, eles ficaram na outra sala, né, de espera com roupa toda branca. E minha mãe chegou no hospital depois de 100 anos. Calma aí. E aí, eu tava deitada na cama, né? Deitada no coisa lá, a cadeirinha que mexe, né? Aquela coisa lá. E aí tinha um médico e eu tava com uma máscara. Tipo aquela máscara de inalação, sabe? Que quando você fica com o nariz muito tampado, você usa aquela coisa verde que fica aqui, de nariz pra baixo. Então, essa coisa aí eu tenho em casa, aliás. Não sei que eu falei isso, mas é isso. E aí eu tava com aquilo e eu tipo, eu tinha dormido. Depois eu acordei do nada, por causa que o meu braço, né, que tava todo engessado, eu senti coceira no meu braço. E aí depois meu nariz também começou a coçar. Eu falei, aí depois o médico pôs mais uma coisa na minha cara e aí eu dormi. Eu acho que eu acordei no meio quando eles estavam, né, pondo aquela coisa pra eu dormir. Gente, loucura. Aí depois de todo este rolê, aí eu dormi, não lembro mais de nada o que tinha acontecido. E um dia depois, né, um dia depois disso, eu acordei. Na verdade, foi assim. Nossa, calma aí, gente, eu me confundi inteira. É que assim, tava aquela sala com a minha mãe e os médicos que me levaram pro corredor, certo? Mas antes disso, eu tava numa salinha com um monte de cara deitado, assim, tipo, igualzinho a mim. Sabe aqueles caras que quebra a perna, quebra o dedo, quebra outras partes do corpo? Tava tudo enfileirado. Sabe, as pessoas que estavam machucadas, tava tudo enfileirado. Tava nesse meio aí. Tava no... Aí depois eu fui pra aquela sala, que aí teve o rolê todo da máscara verde, blá blá blá, que eu acordei do meio do nada, e foi isso. Aí depois eu dormi, não lembro mais de nada. Aí eu voltei pra aquela sala lá. Gente, tá confuso? Tá confuso. Mas vai ser entendido no final, tá? No final vai ser entendido. Aí eu tava. Gente, eu não posso me atrasar pra aula. Aí eu acordei no dia seguinte, eu acho que era uma hora da manhã ou 2 horas da manhã, quando eu acordei, eu não vi o horário. É que tipo assim, eu acordei, a primeira coisa que eu vi foi o rolo da minha mãe.
Por causa que eu tava deitada, né? E tipo, entendeu? Por isso que eu apontei pra cima, por causa que eu vi a minha mãe de cima. Deu pra entender? Por causa que eu tava deitada e... Tá, gente, foi isso. Aí eu vi minha mãe, né? A primeira coisa que eu vi foi a minha mãe. Depois eu vi meu braço engessado assim, todo o meu corpo. Eu não conseguia mexer no meu braço. Mas eu sentia um pouquinho de dor, mas nada perto do que eu tava sentindo. E aí, depois eu virei pro lado, eu lembro certinho, que eu tipo, vi, olhei pra cima, olhei pra baixo, olhei pro lado. Foi essa sequência, tá? Aí depois eu olhei pro lado e vi um relógio. Um relógio que tava colado lá em cima na parede. E aí mostrava a hora. Eu vi que era uma hora da manhã ou 2 horas da manhã. Eu não lembro certinho qual foi o horário, tá? Aí depois eu falei pra minha mãe, a primeira coisa que eu falei foi: são 2 horas da manhã? Eu juro, eu falei isso. A primeira coisa que eu falei. Depois, tipo, eu olhei pra cara da minha mãe de novo, né? Depois de olhar pro relógio, eu olhei pra cara da minha mãe e falei: são 2 horas da manhã. E sim, meus pais passaram uma noite no hospital me esperando. Tenho bons pais, ainda bem. Por Jesus amado. Aí eu acordei, depois eu voltei pra casa, né? Todo o rolê lá. Depois cheguei em casa, voltei em casa. E foi isso, eu fiquei 64 dias. Acho que foi mais, acho que foi uns 80 dias com o braço engessado. E aí eu voltei lá, né? Depois eu sempre volto. Todo ano eu volto. A última vez que eu fui lá foi acho que em 2020 ou 2019, não lembro. Mas um desses anos que eu não preciso mais ir pro hospital. Pra ver se meu braço tá bem. Por causa que agora meu braço já tá tudo certinho, tá? Não tem nada demais nele. Mas depois, né, dos 64 dias, eu voltei lá pra tirar o gesso, pra ver como é que tava, pra tirar os pinos. Pra quem não sabe, eu levei. Vamos contar os pontos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos. Eu sabia, gente. Sabia de cor, não precisava olhar, não. Eu levei 5 pontos, tá? Aqui no braço. Também, se vocês quiserem saber, no dia que eu abri a sobrancelha, também conto pra vocês, tá? Foi em 2019. Ai, que legal. Eu acho que foi em 2020. Ou 2019, não lembro qual ano que foi. Vocês veem que eu sou horrível pra decorar ano, né? Tu percebeu que eu sou horrível pra isso. Aí, eu depois, né, fui tirar o gesso. Tem até o vídeo que meu pai filmou. Sério, foi muito engraçado, por causa que eu tava lá, né, tudo deitada na cama pra tirar o gesso, pra tirar os pinos. E, velho, a menina não tinha... Eu já tava chorando, eu tava só assim. A menina já não tirou nenhum pino ainda. Eu falei assim, acabou? Tirou tudo? E não tinha tirado nenhum. E eu falei pro meu pai gravar, gente, foi uma loucura. Meu pai depois riu da minha cara por vários dias. Isso virou um meme aqui em casa, e foi isso. Aí depois, né, disso, eu tirei os pinos. Aí depois eu voltei pra casa, normal. E aí depois, nos próximos anos, eu tava indo pro hospital todo ano pra ver, né, se meu braço tava bem. Meu Deus! E aí depois eu parei demais. Depois eu conto mais a parte 3. Só um pedacinho a mais que tem a parte 3, tá? E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Foi isso!